Há mais de 2000 anos, nasceu em Belém da Judéia, um menino cujo nome marcaria a história da humanidade para sempre. Jesus Cristo. Nascido de Maria, por obra do Espírito Santo, ele veio ao mundo com uma missão divina: salvar a humanidade e revelar o amor de Deus. Som.
Durante seu ministério, Jesus caminhou entre os homens como ninguém jamais caminhou. Ele tocou os intocáveis, restaurou os esquecidos e deu vida onde havia apenas morte. Mas o verdadeiro propósito de sua vinda não estava apenas nos milagres que realizou. Ele não veio somente para curar corpos, mas para curar almas. O seu maior ato de amor Jesus iniciou seu ministério pregando o arrependimento e o reino de Deus, mas não apenas falava, ele demonstrava o seu poder através de milagres, sinais e maravilhas. O primeiro milagre aconteceu em um casamento em Caná da Galileia, onde transformou água em vinho, mostrando sua glória e poder sobre a natureza. Seu poder sobre as forças da natureza também foi revelado quando, em meio a uma tempestade no mar da Galileia, ele ordenou ao vento e às ondas que se acalmassem, deixando os discípulos maravilhados. Jesus curou inúmeros enfermos, incluindo um cego de nascença que passou a ver após lavar os olhos no tanque de Siloé. Também libertou pessoas oprimidas por espíritos malignos, como o endemoniado de Gadareno, que vivia entre os sepulcros até ser libertado pelo poder de Cristo. Talvez um dos momentos mais impressionantes de seu ministério tenha sido quando ressuscitou Lázaro após 4 dias no túmulo, com uma simples ordem: Lázaro, vem para fora. Trouxe o amigo de volta à vida, mostrando que ele tem poder até sobre a morte. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio
Durante seu ministério, Jesus caminhou entre os homens como ninguém jamais caminhou. Ele tocou os intocáveis, Durante seu ministério, Jesus caminhou entre os homens como ninguém jamais caminhou. Ele tocou os intocáveis, restaurou os esquecidos e deu vida onde havia apenas morte. Mas o verdadeiro propósito de sua vinda não estava apenas nos milagres que realizou. Ele não veio somente para curar corpos, mas para curar almas. O seu maior ato de amor ainda estava por vir. No alto de uma colina, chamada Gólgota, estava erguida uma cruz. Nela estava o Filho de Deus, o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Jesus, o Santo, o Justo, foi condenado como um criminoso. Foi preso, açoitado cruelmente, corado com espinhos que perfuravam sua cabeça. O Filho de Deus, aquele que nunca pecou, estava sendo tratado como o pior dos malfeitores. Então o condenaram à morte de cruz, a mais dolorosa e vergonhosa sentença da época. Suas mãos e pés foram transpassados por cravos. Cada martelada ecoava pelos céus, como um brado de injustiça, mas ao mesmo tempo de redenção. No madeiro, Jesus, o Verbo que criou o universo, foi escarnecido e zombado. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele permaneceu, não porque não pudesse descer, mas porque escolheu ficar. Escolheu o sofrimento para que pudéssemos ter vida. Enquanto o tempo passava, a dor se intensificava. E então, o momento derradeiro chegou. Sua voz ecoou pelo Gólgota. Está consumado. Com essas palavras, o plano divino foi cumprido. O preço foi pago. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho direto entre Deus e os homens. Na cruz, Jesus não foi vencido. Ele venceu. Sua morte não foi o fim, mas o começo da redenção. Seu último suspiro foi o brado que abriu as portas da eternidade. Amém, amados? Estamos aqui para celebrar o nosso Deus, né? E vou contar com a ajuda dos queridos, né? Estamos aqui para celebrar, então somos todos nós. Vamos ter a letra aqui. A garganta ainda está arranhando um pouquinho, mas a gente vai adorar. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão.
E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Você tem valorizado cada gota de sangue que foi derramado no madeiro? Valor aqui não no sentido de oferecer algo em troca. Afinal, não há nada que possamos dar que se compare ao que foi feito por nós. Um valor no sentido de se render, de se entregar com todo o coração, aos pés daquele que morreu para te salvar. Quando o véu do templo se rasgou, foi aberto o caminho direto ao Pai. Na cultura judaica, quando um pai perde um filho, ele rasga suas vestes em sinal de dor profunda. E naquele momento, Deus também rasgou algo, o véu. Ele expôs seu coração e nos deu livre acesso à sua presença. Isso não foi apenas um ato simbólico, foi um convite. Venham, eu quero vocês perto. Jesus não morreu apenas para nos livrar do pecado. Ele morreu para restaurar a intimidade que havia sido perdida.
para que pudéssemos novamente andar lado a lado com o Pai, assim como era no princípio. Porque é nesse lugar secreto, nesse lugar íntimo, que somos verdadeiramente transformados e capacitados a transformar o mundo ao nosso redor. E você? Tem dado valor ao sacrifício da cruz? Tem buscado viver essa intimidade com o Pai? Buscar intimidade com Deus não é apenas lembrar dele quando as coisas vão mal, ou agradecer quando tudo vai bem. É decidir permanecer. É estar com ele todos os dias, mesmo quando não há palavras, mesmo quando o silêncio parece mais alto que qualquer oração. Dar valor ao sacrifício da cruz é mais do que lembrar que Jesus morreu. É reconhecer que ele vive, reina e habita dentro de nós. E é por esse Cristo vivo que continuamos. É por esse amor presente, constante e transformador que seguimos, dia após dia, dando valor à cruz, com a vida. Que descansam no
Que a igreja se coloque de pé para declarar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reina e vive para todo sempre. Qual valor você tem dado ao sacrifício da cruz? Eu não posso encerrar esse culto sem lhe perguntar, você conhece, você entende o que foi o sacrifício da cruz? Jesus tomou a cruz, foi voluntariamente sendo crucificado por amor a mim e a você. Mas isso por quê? A Bíblia nos diz lá em Romanos, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E a Bíblia continua dizendo, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus precisava morrer. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, Adão, criado perfeito, na presença de Deus, desobedeceu e o pecado entrou por um homem. E a Bíblia afirma, assim como entrou por um homem, o pecado precisava sair por um homem. E Jesus foi esse homem que veio, mas não pecou. Em tudo tentado, porém sem pecar, mas morreu fazendo-se pecador como nós. O salário do pecado é a morte. Mas o texto continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Esse é o significado da cruz. Qual valor você tem dado ao sacrifício da cruz? O que você tem feito? Apenas comemorado a Páscoa? Apenas distribuído chocolate, às vezes até algumas coisas a mais? Qual o valor você tem dado ao sacrifício da cruz? O convite é para você hoje colocar a sua vida nas mãos de Jesus, o Rei dos Reis. Aquele que foi zombado com aquela coroa de espinhos, hoje está glorificado nos céus, assentado no trono de glória, mas intercedendo por mim e por você. Hoje é dia de você lembrar, o sacrifício da cruz foi por mim. O sacrifício da cruz foi por cada um de nós. Precisamos dar valor e seguir a Jesus. Olhá-lo como exemplo. Procurar conhecê-lo cada dia mais. Buscar cada momento, entender mais o que ele fez, o que ele realizou, o que ele ensinou. E fazer como ele. Para que o valor da cruz seja útil para nós também. Cristo está vivo, ressuscitou, passou a morte, venceu a morte, e está vivo para viver na sua vida também. Se você ainda não fez uma decisão com Cristo Jesus, essa é a hora de dizer, Senhor Jesus, eu quero valorizar a cruz e aceitar o seu sacrifício para a minha vida. E diga, toma a minha vida, Senhor, recebe-me como teu, eu quero viver a tua vida, quero viver como Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, é hora de você decidir, é hora de você dizer, Senhor Jesus, eu quero ser teu.
Eu quero que a tua cruz tenha resultado na minha vida, porque tu morreste por mim. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga isso para Jesus. Senhor Deus Pai querido, nós te rendemos graças, porque mais uma vez podemos lembrar, Cristo ressuscitou, está vivo, Senhor, está intercedendo por nós, está junto conosco, Senhor, não nos deixa. Muito obrigado, Senhor, podermos recordar esta Páscoa e uma vez mais lembrar o sacrifício da cruz. Eu te rogo, Senhor, por cada um que pôde, Senhor, participar desse momento, ouvindo, notando a tua palavra. Que, Senhor, cada uma das coisas faladas aqui possa, Senhor, tocar realmente no fundo do coração, para que possa cada um, Senhor, dar o real significado, o real valor ao significado da cruz de Cristo. Senhor, aqueles que hoje estão tomando uma decisão, Senhor, de ter Cristo Jesus como Senhor, recebe essas vidas. Mostra, Senhor, o teu agir, que a tua cruz ainda tem valor e ainda pode transformar as vidas, Senhor. Transforma as vidas que estão decidindo do teu lado nesta hora, Senhor. Eu te agradeço por tudo que vimos aqui, Senhor. Te agradeço por cada um que pôde participar desse momento, trazendo-nos esta palavra, trazendo-nos essa inspiração, Senhor. Continua nos guardando, continua nos abençoando. Toma a vida de cada um que aqui está, cada um que participa desse momento tão especial, Senhor. E toca, Senhor, com o teu Santo Espírito, de uma forma bem profunda nos corações, mostrando esta oportunidade, Senhor, de valorizar cada vez mais a cruz de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero agradecer por você ter vindo aqui, participar conosco. Eu quero agradecer por esta igreja que faz um programa tão especial, né? Eu não sei se você conseguiu identificar cada voz nas narrativas, né? Uma das mais bonitas foi a primeira. Muito obrigado, que Deus te abençoe. A minha oração é que Deus esteja cobrindo a sua vida cada dia, com a graça, com o amor e com a bondade dEle. Que o Santo Espírito esteja te iluminando a cada instante. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, família. E boa noite especial de hoje boa noite até amanhã. Amanhã, 7h30, ok? Amanhã, 19h30, quero ver você aqui para comemorar os 53 anos da Igreja Batista Beira-Mar. Boa noite, família. Seu filho